Você tem dificuldade de contar a sua história de vida com unidade? Esse é um problema, uma dificuldade que muitos de nós, e dentre eles eu me incluo, temos, que é de contar a própria história. Isso parece, em primeiro momento, parece algo simples, não é? Como a coleta ou a recoleta de alguns elementos, de alguns acontecimentos e a narrativa, especialmente a narrativa linear de alguns deles. E, no entanto, basta com que a gente tente fazer esse esforço uma vez que a gente vai se deparar com algumas dificuldades. A primeira delas é a própria linearidade dos acontecimentos. Alguns acontecimentos dos quais nós nos lembramos pouco. E há outros acontecimentos, por outro lado, de que nós nos lembramos um pouco melhor. E, no entanto, não conseguimos atribuir muitas vezes a linearidade a alguns deles. Se nós fôssemos tentar fazer um resumo a partir de melhores momentos da nossa vida ou algo assim, provavelmente nós selecionaríamos um ou outro momento, alguns em especial em fases diferentes da nossa vida. Mas, fazendo qualquer um desses exercícios que eu acabo de mencionar, nós nos deparamos com dificuldades acerca de discernir quais são esses principais episódios e mais, por quais critérios nós os interpretamos e como eles se relacionam ou não com a unidade da nossa vida, não é? Porque quando eu mencionei de contar a própria história com unidade, seria aquela unidade que nós encontramos, por exemplo, num romance, em que nós, a partir dos episódios que nos são narrados, conseguimos discernir alguma unidade na história de vida do personagem, na sua personalidade. E conosco não é necessariamente assim, não é? Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas quando você vai tentar contar alguns episódios da sua vida, episódios dos quais você se lembra especialmente, nem sempre você, mesmo se lembrando deles, consegue enxergar a unidade, ou seja, como esses episódios contribuem em alguma medida para pelo menos a leitura ou compreensão da pessoa que você é hoje, neste momento. E, no entanto, são episódios que ficam na sua memória e você não sabe muito bem por quê. Alguns, de fato, podem ser importantes, né, como um grande acontecimento, uma alegria grande, uma tristeza grande, eventualmente um trauma, ainda que não necessariamente. Mas são eventos que ficam na sua memória. Podem ser eventos diferentes e você não sabe a unidade deles. Vejam aqui que eu mencionei experiências que nos são acessíveis para, a partir delas, mencionar essa dificuldade de contar a própria história. E no primeiro momento, para algumas pessoas que já tentaram, ela pode já ser uma dificuldade confessada. E para outras pessoas que simplesmente mencionam esses momentos separadamente, sem neles encontrar a unidade, ou sem sequer tentar encontrar essa unidade, não é uma dificuldade que estava clara. Acho que o meu objetivo é deixar um pouco essa dificuldade, em primeiro lugar, clara para muitos de nós, para os que já a perceberam, claro, mas também para os que ainda não a perceberam. E, eventualmente, algumas pessoas que não tenham essa dificuldade, que conseguem contar a sua narrativa com unidade e com clareza também, não é? Mas talvez o vídeo não seja tanto para essas pessoas, que provavelmente elas não vão precisar deles, né? No máximo alguma outra aportação que possa aparecer aqui nesse discernimento autobiográfico. E aí nós começamos a pensar em por que é tão difícil discernir, né, entre os episódios da vida. Dentre aqueles capitais, discernir a partir de uma regra de unidade, a partir de quem nós somos hoje, dos nossos princípios bem estabelecidos, das nossas convicções, daquilo que nós queremos para a nossa vida, não é? Das decisões que nós já conscientemente tomamos e do caminho que estamos trilhando. A partir desta unidade que nós, pelo menos, se não enxergamos bem, podemos entrever com alguma precisão, como é que nós narramos a história inteira? Narramos a história inteira, porque nós precisamos desse senso de unidade da nossa história também. Afinal de contas, a nossa personalidade ela não é desintegrada, fragmentada. Nós podemos viver de modo fragmentado, mas nós, como eu disse no vídeo anterior, não é, sobre aqueles
debatedores do Sócrates, os homens que se irritavam com ele, não é? Aqueles que tinham fama de sábios e se irritavam com ele, com as suas perguntas, eu mencionei que nós ansiamos por uma unidade de vida, e essa unidade também se traduz na nossa história. Não só a partir do momento que nós tomamos decisões importantes, mas também no modo como essa história é recebida por nós, como nós reagimos, sobretudo nas etapas iniciais da vida, a certos acontecimentos. E depois, quando começamos a ter alguma consciência nesse limiar entre a tomada de decisões importantes e o automatismo, talvez, de que estamos tentando nos livrar. E aí temos essa dificuldade de discernir entre os episódios da vida. No entanto, queremos encontrar essa unidade, porque essa unidade também faz parte da nossa identidade, também faz parte de quem nós somos. E aí, nós nos deparamos com um elemento no qual eu venho batendo também, em cuja tecla eu venho batendo nos vídeos anteriores, já mencionei no último também, e em vários outros eu até já perdi a conta, não é? De quantas vezes eu mencionei aquela frase do William Marias, segundo a qual a pessoa é sempre interpretada. Por quê? Na narrativa da nossa história, a interpretação tem um papel fundamental. E, de novo, a interpretação em si não é o problema. O que nós estamos buscando não é deixar de interpretar, mas interpretar a nossa história de maneira correta. De modo que essa interpretação, ela é projetada na nossa memória, ela é projetada na nossa imaginação, e nós precisamos que ela seja o mais correta possível. Quando, portanto, nós nos lembramos mais facilmente de alguns episódios do que de outros, isso significa, em boa medida, que nós conseguimos atribuir uma interpretação a esse episódio. E aí nós temos que nos perguntar se essa interpretação contribui ou não para essa nossa unidade de vida, para a unidade que nós estamos buscando. E para isso, nós temos um exemplo, um modelo muito bom, que, aliás, é o de um santo, que se trata de Santo Agostinho nas suas confissões, não é? Nas confissões de Santo Agostinho, nós podemos ver claramente como a narrativa é acompanhada pela interpretação. Santo Agostinho, adulto, bispo, maduro, convertido, querendo servir a Deus, querendo se conhecer melhor e servir a Deus, consegue encontrar esse parâmetro de unidade na sua vida, que é o da providência divina, guiando-o, mesmo quando ele não percebia. E esse homem de hoje, o bispo de Hipona, maduro, adulto, buscando ardentemente a santidade e a comunhão com Deus, é esse homem que vai olhar para trás, vai se esforçar para rememorar os episódios da sua vida em unidade e vai interpretativamente avaliá-los. Não tem como ele reproduzir completamente aqueles episódios, até porque, em muitos casos, enquanto ele os viveu, ele não tinha parâmetros suficientes, vejam só, ele não tinha parâmetros suficientes para interpretá-los em sua totalidade. Especialmente, claro, na juventude, na infância, antes da conversão, quando ele depois entendeu que a sua razão estava cega para certos aspectos da realidade, ou seja, tinha muita coisa que ele não conseguia enxergar. Então, como é que na época ele iria conseguir fazer uma interpretação madura do que estava acontecendo? Por isso que ele precisou, com olhos mais abertos e limpos, revisitar e interpretar esses acontecimentos. E daí nós temos o seu exemplo. Outro exemplo muito bom que nós podemos encontrar é o Em Busca do Tempo Perdido. Os romances que compõem os livros que compõem o romance, melhor dizendo, Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Com o que nós nos deparamos ali? Com o narrador, o Marcel, no presente, contando acontecimentos do passado. Eu falei um pouco mais sobre isso no meu vídeo Narrativa e Confissão, que foi uma aula especial para o Clube de Leitura, o Cristão no Mundo Moderno, do professor Vitor Salles Pinheiro.
O professor Vitor gentilmente me convidou para dar uma aula extra durante a leitura das Confissões de Santo Agostinho. Precisamente eu tratei disso, né, do papel da memória, da imaginação e da interpretação no exame de consciência, né, e na narrativa da nossa história. No caso do Proust, é um exemplo que eu dei nessa aula, que está no meu vídeo aqui no canal, e que se relaciona muito com o Santo Agostinho. Eu me lembro de um episódio, o episódio das Torres de Martinville, em que, de novo, o Proust, adulto, revisita esse momento em que ele, criança, viu aquelas torres e sentiu vontade de descrevê-las, né? E quando ele conseguiu, ele estava viajando num coche, não é? Uma carroça, e aí ele sentiu vontade, aquela imagem falou com ele de algum modo, lhe demandou uma resposta, não é? Como convém ao artista, e ele começou a escrever. E quando ele escreveu, ele diz: me senti como uma galinha que tivesse colocado um ovo. Veja, esse comentário é um comentário de criança, não lhe parece? O que isso significa? Que ele tenta reproduzir o que ele sentiu naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, como é o homem adulto que está contando a história, ele não substitui aquela experiência inicial. Né? Ele tenta evocá-la, mas sem deixar de interpretá-la. Né? Então, ele traz aquela sensação, aquela necessidade de resposta naquele momento, com as palavras que ele tinha naquela época e o alívio que aquilo lhe trouxe depois, com as palavras que ele também tinha naquela época. Tudo isso dentro de uma narrativa maior. Sempre é o adulto, o homem de hoje, quem está contando a história e interpretando. Algumas das nossas dificuldades e obstáculos nessa interpretação correta da nossa história podem ser o autodesprezo, a insegurança e o medo. Que nós não conseguimos olhar para certos episódios sem nos apavorarmos com eles, sem sentirmos vergonha deles. E isso pode atrapalhar na nossa narrativa, na narrativa da nossa história. O que está por trás, na raiz disso, de fato, é um autodesprezo, não é uma vergonha de ser quem nós somos. E, em especial, uma vergonha que continua nos acompanhando mesmo quando nós deixamos de fazer certas ações que hoje nos parecem humilhantes, que na época talvez não nos parecessem, ou que já nos parecessem humilhantes, mas nós as fazíamos do mesmo jeito, etc. E, no entanto, são também esses episódios, de algum modo constrangedores, difíceis, humilhantes, que nós também precisamos encarar, que nós também precisamos olhar a partir dessa estrutura de unidade. E como é que nós podemos contar a nossa história? A primeira coisa que talvez a gente possa pensar é tentar dar, além da unidade, tentar dar linearidade a essa narrativa. Porque talvez, quando nos falta, pelo menos com clareza, esse parâmetro da unidade de vida pelo qual a gente vai interpretar os acontecimentos passados, a gente como que tenta compensar essa falta de unidade pela linearidade. Então, eu necessariamente começo pela infância e por aí vai, não é? O próprio Santo Agostinho, alguém que tem esse parâmetro de unidade muito claro nas suas confissões, ele volta para a infância, não é? Ele volta. Mas primeiro ele evoca Deus. Esse é um ponto interessante. Primeiro ele fala com Deus e é depois que ele volta para a infância. Ele já deixa o parâmetro dele claro, não é? E alguns episódios ganham um relevo especial, como o episódio do roubo das peras, que a partir desse parâmetro tem um lugar central na sua vida, um lugar simbólico na pessoa que ele era, na pessoa ruim que ele poderia ter se tornado, ele poderia ter piorado muito depois daquele episódio do roubo das peras. E não um escrúpulo, um mero escrúpulo, como muita gente diz, um exagero naquele episódio. Não. Aquele episódio ganhou um lugar central na história de Santo Agostinho, porque por si ele simbolizava a pessoa que Santo Agostinho era naquele momento e quem ele poderia se tornar no futuro, se seguisse por aquele caminho. E Santo Agostinho Maduro reflete sobre isso
entende a gravidade e, ao mesmo tempo, o simbolismo daquele acontecimento do roubo das peras. E, no entanto, a nossa história ela não precisa ser contada de maneira linear, tá bom? Eu vou trazer aqui 2 citações para vocês daquele romance contemporâneo excelente sobre o qual eu gravei um curso, cujo link, se vocês quiserem adquirir, quiserem estudar, está na descrição deste vídeo, que é meu curso é Jayber Crow, Vocação na Vida Cotidiana, baseado no romance Jayber Crow, de Wendell Berry, que, aliás, é um livro excelente, por si mesmo, uma obra de arte maravilhosa que tem como fruto nos ajudar a contar melhor a nossa história, encontrarmos a nossa vocação na vida cotidiana. Vou ler 2 citações do personagem principal e narrador, o Jayber Crow, que é o sujeito que conta a própria história. Ele diz o seguinte: contar uma história é como enfiar a mão em um celeiro cheio de trigo e retirá-la com um punhado. Sempre há mais para contar do que aquilo que pode ser contado. E, como quase todo barbeiro pode testemunhar, também mais do que precisa ser contado e do que as pessoas querem ouvir. Ou seja, é preciso, de fato, adotar um fio da meada, encontrar, puxar, começar por algum que esteja à mão, que a gente já conhece, um episódio já acessível, por exemplo, que, de novo, não precisa ser linear. Segunda citação do Jayber: este relato não é exatamente verídico da minha vida. A necessidade de contá-la me forçou a dividi-la em fios. Coisas que aconteceram ao mesmo tempo, sentimentos e pensamentos diferentes e até opostos que apareceram simultaneamente, tiveram de ser desfiados para poder ser contados. Na verdade, várias coisas sempre estiveram acontecendo, todas ao mesmo tempo. Algumas das mais engraçadas aconteceram em alguns dos dias mais tristes. Algumas vezes fiquei feliz no meio da melancolia, ou melancólico no meio da felicidade. Outras vezes estive perfeitamente contente, no espantoso estado de ignorância, sem saber que já estava na presença da perda. Isso aqui é maravilhoso. Se em um parágrafo eu pudesse resumir como é o esforço para contarmos a nossa própria história, esse parágrafo seria o que eu acabei de ler para vocês. E Jayber Crow nos dá o exemplo de vida, o exemplo da sua narrativa no livro. Então, enfim, se vocês não puderem, quero que adquiram o curso, porque eu acredito que ele vai ajudar vocês a lerem Jayber Crow e a lerem melhor a própria vida, mas se não puderem, pelo menos adquiram o livro, o romance, tá? Isso aqui é um verdadeiro testemunho de como contar a própria história. Nós precisamos de fios de acontecimentos. Ao longo do tempo, certos episódios vão se sobrepondo, de modo que eles formam uma pequena unidade própria, um desses fios. Só que esses episódios não se sucedem exclusivamente. Várias coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. E conforme a passagem do tempo, cada uma dessas coisas vai formando fios próprios que convergem na nossa história de vida. É isso que Jayber Crow está dizendo aqui. Algumas coisas felizes aconteceram nos dias mais tristes, né? Às vezes eu estava ignorante, aproveitando os meus dias, o que não tem nada de mal, tá? Muito pelo contrário, aproveitando os meus dias sem saber que eu já estava na presença da perda. E só depois, retrospectivamente, ele consegue perceber isso. Se a gente parar para pensar, nossa vida realmente é assim. É com esses fios que nós nos deparamos. E como é que começa, por exemplo, a narrativa do Jayber Crow? Como é que começa a sua história? Não de modo linear, mas com o coração da sua vida. Com um dia engraçado, comum, cotidiano, passado, eu esqueci o nome da cidade dele, mas enfim, na cidadezinha dele, enquanto ele ainda era barbeiro. Esse é o primeiro episódio narrado no romance, e depois é que ele começa a encontrar uma linearidade. Mas primeiro, ao modo de resumo, de abertura, ele, na sua história, traz o coração da própria vida, que é um dia feliz vivido enquanto era barbeiro.
vivendo a sua vocação, né? Conversando ali com as pessoas, vendo acontecimentos engraçados e profundos, e cada um por sua vez simbólico do que foi a vida do Jayber Crow. Vamos ver. Nós interpretamos a nossa vida dessa forma também, como um romance. No romance isso fica mais claro porque o que nós temos ali são os elementos essenciais para contar a história, não é? E na nossa vida é difícil juntar todos os acontecimentos. Nós precisamos olhar primeiro para alguns em especial, como fez Santo Agostinho, como fez Marcel Proust, que juntou até mais acontecimentos do que Santo Agostinho, né? Mas estava tentando seguir uma linha semelhante, não é? Isso significa que a partir da unidade nada é perdido. Nada é perdido. Como o Jayber Crow falou, sempre há muito mais para ser contado. O que significa que, conforme nós vamos amadurecendo, conforme nós vamos nos formando, conforme nós vamos nos esforçando, e a unidade de vida parece cada vez mais clara para nós, e nós a abraçamos cada vez mais conscientemente, nós interpretamos de modo mais profundo a nossa história, de modo mais verdadeiro. E esse é o nosso objetivo, né? Por isso que nós revisitaremos os mesmos episódios, nos lembraremos de novos, os recolocaremos em lugares diferentes da nossa história à medida em que formos amadurecendo. E que nós vamos ver, esse é o nosso objetivo, como Santo Agostinho, que nada é perdido. Nada na nossa história se perde. Foi isso que Santo Agostinho viu, que Deus estava guiando o tempo todo na sua providência. Portanto, nenhum dos acontecimentos, por mais insignificantes que pareçam, é perdido. E por isso que Jayber Crow começa contando o coração da sua vida num episódio cotidiano, num dia em que nada acontecia. Mas é precisamente no dia em que nada acontecia que estava o coração da sua vida. Repito, na nossa história, nada é perdido. E conforme nós amadurecemos, conforme o parâmetro da unidade de vida fica mais claro, nós tenderemos também a mais uma unidade, que é fruto da unidade de vida, que é a unidade entre o modo como vivemos e como contamos a história. Porque eu lembro daquilo que a professora Luciana Amato falava, não é? Que ela citava um autor que eu não lembro o nome, mas eu lembro dela falando, lembro da voz dela. A vida é vivida tal como é narrada e vice-versa. O nosso modo de vida envolve contar histórias. Nós sempre contamos histórias, ainda que seja só para nós mesmos, ainda que seja uma justificativa para as nossas ações. Justificativa aqui tanto no sentido bom quanto no sentido ruim, não é? Quando a gente tenta justificar uma atitude errada, ou quando a gente realmente tenta entender o que está acontecendo. Veja, tudo isso tem uma estrutura narrativa, a estrutura de uma história. E nós precisamos que essa história e que a interpretação dela sejam verdadeiras. Podemos, portanto, sem essa linearidade cronológica que nós às vezes buscamos porque nos falta unidade, tomarmos alguns episódios capitais, alguns episódios que já estão na nossa memória e tentar interpretá-los na nossa história. Ainda que primeiro eles sejam fragmentariamente narrados como se a gente estivesse contando uma série de contos para nós mesmos, né? Mas depois a gente faz esse esforço de tentar perceber a unidade deles. Não, primeiro a gente percebe, a gente tenta interpretar com os parâmetros que temos esses episódios, né? Que nós consideramos capitais, que estão mais claros na nossa memória. Podem ser episódios grandes ou até episódios mais simples, mas é que nós nos lembramos. Porque é preciso dizer que, ao modo de Proust também, nós podemos evocar vários episódios de formas diferentes e precisamos prestar atenção a isso, né? Pode ser um cheiro que a gente sente, desperta a nossa memória, um gosto, um som, uma imagem. É famosíssimo, né? Em Busca do Tempo Perdido, aquela cena em que o Marcel volta para casa, aí ele recebe uma xícara de chá e um biscoito Madeleine dentro, né? Aí ele toma o chá, ele come o biscoito e aquele gosto específico
o faz subir a ladeira da memória, para lembrar a expressão do Zé Geraldo Vieira. Ele sobe a ladeira da memória. A partir daquele gosto, aquele episódio simbólico o transporta para lá. A sua memória começa a trabalhar junto com a imaginação e com a interpretação, para ele conseguir contar a própria história. Então não podemos desprezar essas recordações de novo. Muito pelo contrário, devemos trazê-las e devemos ter consciência de que a nossa imaginação está operando sobre elas e que isso não é necessariamente ruim. Isso não é necessariamente ruim, não. Esses são os instrumentos que nós temos. Cabe a nós usá-los bem. Esse é o nosso esforço. E daí entra o papel da formação, da nossa maturidade, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós sabemos, o modo como nós realmente crescemos ao longo dos anos, para a gente voltar. Tudo isso vai contribuir tanto com a memória quanto com a imaginação e, por fim, com a interpretação. No meu caso, que é o que eu vou citar, a literatura tem um papel essencial nisso. Eu já mencionei Santo Agostinho, J.B. Crowe, acabei de citar de novo, pela terceira vez, eu acho, só neste vídeo, Marcel Proust. É claro que na minha história de vida a literatura tem um papel fundamental. Tem um papel fundamental para que eu aprenda a narrar os episódios capitais da minha vida, a voltar a eles, a interpretá-los. Mas também alguns livros fazem parte desses episódios capitais. Por exemplo, eu me lembro de circunstâncias em que eu estava lendo alguns livros. Me lembro de quando eu li pela primeira vez Ana Karenina, do Tolstói. Eu li uma semana, não conseguia parar de ler. O que estava acontecendo lá? Eu me lembro que eu estava de férias da faculdade, foi no meu primeiro ano, eu estava ainda na casa dos meus pais, estava acontecendo isso. Veja, eu consegui associar essa leitura ao que estava acontecendo. E ao mesmo tempo, eu me lembro do que estava acontecendo nas vidas daqueles personagens, especialmente do Lievin e da Ana. Isso, de algum modo, se integrou à minha vida, tudo isso ao mesmo tempo. Eu consigo, portanto, associar o que estava acontecendo na minha própria vida, coisas importantes que estavam acontecendo, àquela minha leitura. O que é que a leitura provocou em mim naquele momento? Porque o que a leitura provocou em mim naquele momento tinha relação com o que eu estava vivendo. Tinha relação com o que eu era capaz de enxergar e dizer até então, que era bem pouco. Mas já existia algo disso lá. E tanto a formação quanto a leitura, e claro, aqui eu coloco as duas separadas, embora sejam complementares, porque, como eu já tratei em outro vídeo, o papel da literatura na educação clássica, a gente não lê necessariamente um bom romance, uma boa obra de arte para se formar, e, no entanto, a formação, alguma formação, aparece como fruto. A gente lê uma história, em primeiro lugar, porque ela é boa. E ela vai nos trazer esses frutos, ela vai nos dar isso de presente, quando nós nos abrimos e nos entregamos a ela. E a formação, outros estudos de formação mesmo. Olha, sei lá, vou ler um livro sobre o caráter, a coragem do Rafael Leão Cifuentes, ou o que seja. Vou ler os livros sobre virtudes do Joseph Pieper. Tudo isso vai me ajudar. Tudo isso vai me ajudar a contar a minha história. E, claro, finalizo repetindo um ponto crucial, que é a maturidade, da qual a formação faz parte, porque a formação contribui para a maturidade. A nossa melhora, ela não é espontânea, ela não vem com um simples transcorrer dos anos, mas ela precisa ser conquistada. A maturidade é essencial na interpretação da própria história. E quanto maior for o enraizamento na nossa vida, maior será a clareza da unidade que servirá de parâmetro para a nossa interpretação e para a narrativa da nossa história. Tudo bem, meus amigos? Agradeço pela atenção de vocês. É isso que eu tinha para dizer sobre discernimento autobiográfico, não é? Peço que curtam este vídeo, que o compartilhem, se for o caso. Se não são inscritos no canal, que se inscrevam, por favor, porque isso facilita. Isso ajuda o meu trabalho, né? Não facilita, mas o ajuda. E que, por favor, também, se vocês quiserem, eu os convido para que leiam comigo o J.B. Crowe. O link para as inscrições está na descrição do vídeo, tá bem? Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.